A Premier League é a melhor liga do mundo, aquela coisa toda, né? Mas hoje a gente viu um confronto entre um dos principais times da liga, o Chelsea, e o líder Arsenal, que foi decidido com 3 escanteios e mais uma porrada de escanteios que tiveram problemas ali, que a gente tem que discutir. Cara, eu realmente acho triste, velho. Acho triste que uma liga que já viu, porra, o Lampa, né, o Drogba, o Ozil, o Alexis Sanches, o Henry, o Bergkamp, né, esteja vendo, cara, esse tipo de coisa acontecendo. Eu acho que tá fugindo do controle, cara. Já não é de hoje, obviamente, mas hoje esse jogo aqui talvez seja um marco, cara, nessa discussão toda. Porque, cara, se o futebol continuar indo pra esse caminho, bicho, tá ficando um negócio horroroso de assistir, cara. Tá ficando um negócio horrível. Imagina se na Copa do Mundo todo mundo começa a querer copiar o Arsenal. Que tipo de Copa que a gente vai ter? Inclusive, por falar em Copa, eu tô achando, cara, que tá começando a chegar no ponto de ser um problema semelhante ao da Dinamarca na Eurocopa de 92, quando eles abusaram da regra do recuo pra ganhar aquela Eurocopa. Eu acho que muito em breve alguma coisa vai ter que ser feita, porque tá ficando feio, cara, tá ficando horrível. Bom, o jogo começou com o Robert Sanchez quase fazendo cagada, né? Ele vai entregar pro Gyökeres e Gyökeres, né? E aí depois consegue dar um carrinho em cima da hora ali pra tirar. Tanto ele quanto o Rai tiveram alguns momentos meio assim hoje. Aqui, velho, uma bola que vai pra área no comecinho da partida e o tal do Sarr, o zagueirão que o Chelsea trouxe de volta do Strasbourg, né? Ele aparece totalmente livre, mas, cara, zagueiro finalizando é realmente uma coisa engraçada, né? No jogo do Tottenham eu tava falando hoje do gol que o Dragusin perdeu na pequena área, depois o Calvin Bassey do Fulham, mesma coisa, e aqui o Sarr vai chutar e, meu amigo, o cara não consegue nem pegar na bola direita, ele vai todo torto, pega embaixo assim dela, sai roscando pra fora. Foi horroroso, mas ele tava completamente livre, né? Poderia ter saído o gol ali. Aqui o Eze tenta fazer o gol que o Pelé não fez, né? Lá no meio do campo ele manda pro gol e a bola ia sair do lado, acho. Mas o Robert Sanchez pega, mas tu fica com essa visão aqui e dá pra entender por que ele tentou, né? E também é o tipo de gol que vale a pena tentar de vez em quando, né, cara? O que se sai, tu se consagra pra caramba. E aqui começa a avacalhação nesse jogo, né, cara? Primeiramente, um escanteio pro Arsenal. Escanteio, os caras comemoram igual pênalti, né? Não tem jeito e ninguém consegue parar. Ninguém consegue parar. É inacreditável. Os caras chegaram... Cara, é uma marca absurda. Os caras chegaram a 16 gols de escanteio nessa Premier League. 16. De bola parada como um todo, acho que é 30. Uma parada assim, né? E tem essa aqui, cara. Eles chegaram 9 vitórias em que o gol da vitória saiu de um escanteio. Cara, é insano. Não tem ninguém no mundo melhor do que eles nisso aqui. Eles pegaram e transformaram uma mera situação que acontece todo jogo, várias vezes, né? O escanteio, numa parada mágica. Um negócio que, assim, é bizarro. Acho que talvez na história nenhum time foi tão eficiente quanto eles. Eles têm vários tipos de jogadinha, né? Essa aqui é uma das mais usadas. Um escanteio cobrado lá no segundo pau com curva, quase na linha de fundo. E aí o Gabriel Magalhães escora pra trás, o Saliba manda pro gol e o Sarr no meio do caminho faz meio que um gol contra. Acho que contaram o gol pro Saliba de qualquer maneira, né? Mas, cara, é muito doideira porque tu tenta ver, assim, os detalhes desse gol, né? Por exemplo, eu peguei aqui esse duelo do Gabriel Magalhães com o Reece James. O Gabriel Magalhães começa lá atrás na jogada. Ele vai correndo, o Reece James tenta marcar, o Gabriel dá umas fintas assim pra tentar se livrar da marcação dele. Aí o Reece James tenta segurar ele empurra o Reece James, normal, tá? Segue o jogo. E aí o João Pedro tenta chegar ali pra cabecear e no final das contas o Gabriel Magalhães, cara, o bicho, ele pula 50 mil vezes mais alto que os dois, né? O Reece James mal sai do chão, o João Pedro tá muito mais baixo e ele consegue ganhar de cabeça dos dois, cara. Sendo que o Reece James é, cara, forte para um caramba e o João Pedro é até que bom no jogo aéreo, né? Eu não sei por que não botam o cara mais alto do time pra marcar o Gabriel Magalhães onde quer que ele esteja, né? Porque a quantidade de bolas assim que ele ganha é absurda, pô. É absurdo, mas nenhum time consegue parar praticamente, né? Então é muito doido isso, cara. Depois o Arsenal tem essa chance aqui, cara, que o Trossard vai perder a bola no meio de 4 jogadores do Chelsea. O Rice dá uma bica. No que ele dá uma bica, a bola cai com o Gyökeres, né? Aí o Gyökeres chega por ali, tenta chutar, ele... Cara, na época do Sporting, lá na Liga Portugal, maluco, se soltasse uma bola dessa aqui pra ele, era caixa, né? Mas hoje ele teve 2 dessa contra o Chalobah, eu acho que é. E nas duas ele não conseguiu, né? Nessa primeira aqui fica uma bola bloqueada que cai com o Timber consegue tirar da marcação, mas na hora de chutar, chuta muito mal, ele tava meio caindo, tava meio desequilibrado e acabou não conseguindo fazer. E essa aqui é outra, ó. Logo depois vem o Gyökeres mais uma vez, 1 pra 1. Cara, no Sporting aqui, meu irmão, ele cortaria esse cara e mandaria no canto da rede, era mais um. Ia ser o 49º gol dele na temporada, né? Mas aqui ele ficou travado e ainda simulou um pênalti ridículo depois, mano. Que coisa feia que é isso, cara, que coisa feia. O maluco do Chelsea, ele estica o pé, nem toca no Gyökeres. Ai, meu Deus.
Ai, velho, olha, sinceramente, às vezes me dá assim uma vontade de... Sabe aquele saudosista chato que ficou assim? Ah, não ao futebol moderno. Me dá vontade de me juntar a essa galera de vez em quando, cara. Eu vou te falar uma parada. Aqui um lance que... Cara, isso aqui é inacreditável, né? Bola do Chelsea na área, no escanteio. E aí o Rice, aparentemente ele pode fazer o que ele quiser na área, né? Porque ele tá segurando o rato com as duas mãos. O maluco achou que era uma mochila. Ele tá assim agarradinho como se fosse uma mochilinha, né, no rato. E ainda por cima, ele usa o cotovelo dele pra dar um coice na bola, né? A bola vem, o Rice faz assim, ó. E ele não tá nem olhando pra bola. Ele tá com a cara pro lado e tá assim, ó. Cara, o bicho tá fazendo 2 pênaltis ao mesmo tempo, na minha opinião. Se não for pra marcar o toque de mão, que tem que marcar o cara segurando o maluco ali, velho. O problema é que todo escanteio tem umas 2, 3 jogadores segurando os outros assim, né? Mas isso deveria ser falta, cara. Como é que pode tu botar os 2 braços, agarrar o cara assim, aí o cara não consegue pular, o cara não consegue se mover e deixa. O VAR olha, normal. Como que é normal? Tu agarrar um maluco assim não é normal isso, cara. Essa porra tem que parar, não dá mais. E o pior de tudo, velho, olha só. Se não for marcar a falta, né, que marque a bola na mão. Porque primeiro que o braço dele tá se movendo contra a bola, ele dá uma cotovelada na bola. E segundo que, da onde, quando que isso aqui é um movimento natural do braço, né? Só se fosse tu considerar natural, tu agarrar o adversário. Tu tá assim no adversário, aí é normal, né? Realmente o braço tá numa posição normal. Não, porra, a posição normal do braço é assim, ou se estiver pulando, talvez um pouquinho aberto, né? Agora sim, quando que isso é natural, velho? Quando... Não existe isso, cara. Só se tu considerar que tu ficar assim no adversário é normal. Aí tu fica assim, igual a mochila, aí teus braços estão pra cima. Aí realmente o cotovelo assim é normal. Não existe uma interpretação da regra de mão na bola onde isso aqui não é mão na bola. Não existe. É braço intencional, na minha modesta opinião, completamente fora de posição natural, mas não foi marcado nada, né? Depois, no lance seguinte, o Rice acaba com o cotovelo mandando pra escanteio. Aí tem um outro escanteio e o Arsenal é punido nesse escanteio porque, cara, vem o Reece James, cobra o escanteio e, cara, o Arsenal fez com que o mundo virasse isso aqui, ó. Futebol é isso aqui hoje em dia, né? Premier League, é isso aqui. Vocês acham isso aqui bonito? Eu não sei. Me digam nos comentários, vocês gostam pra onde que o futebol tá indo? Vocês gostam de ver esse tipo de coisa? Né? É tipo assim, 15... Vamos contar quantos jogadores? Exatamente 15 jogadores competindo por 2 metros quadrados. Vocês acham bacana isso, cara? Todo mundo se... Não dá nem... Cara, é complicado também. Porque imagina se tu fosse parar pra analisar tudo que tá acontecendo aqui nessa pintura renascentista. Né? Tem uns 200 jogadores, um segurando o outro. Cara, olha só, jogador do Chelsea com a mão segurando o Rice no pescoço. Jogador do Arsenal segurando o jogador do Chelsea aqui. Jogador do Chelsea inclinado tentando atrapalhar o goleiro. Né? Aqui tem mais uns 2 se empurrando também. Lá atrás o Trossard segurando o Andrei Santos. Cara, é infinitas infrações se tu for parar pra analisar na risca da regra, né? O que é uma doideira, porque aí os escanteios viram isso. É tipo terra sem lei, pode tudo. E é meio absurdo, cara. Eu acho feio isso, cara. Eu acho feio. O futebol agora é tu tentar escanteio toda hora pra botar 50 jogadores num cubículo assim e mandar a bola lá e ver o que acontece. Né? O Arsenal foi punido aqui com a sua própria magia, porque quem sobe de cabeça é o Hincapié, que faz o gol contra, né? E aí tá assim, ó, depois mais um escanteio na área, né? Outro problema que vem aqui, o Saliba nem tá olhando pra bola, tá vendo aqui? Olha como é que ele tá olhando pra baixo, o Saliba, segurando o João Pedro com as 2 mãos. O João Pedro tenta subir, obviamente ele tá sendo muito atrapalhado pelo Saliba, porque ele tá sendo puxado pra baixo, né? O Raya vai na bola, toca na bola, e depois que bateu na bola, ele bate na cara do João Pedro, né? Daí os jogadores do Chelsea ficaram ali reclamando. Se não for marcar o pênalti pelo soco na cara, que eu até acho que não marcaria, porque o Raya vai na bola, depois o resto do contato acaba sendo acidental ali, né? Como é que isso do Saliba não é pênalti? Isso eu não consigo entender. Eu entendo sempre aquele argumento de quem fala, pô, se marcar isso, vai ter que marcar 200 mil pênaltis por jogo, etc e tal. Mas, velho, o cara tá subindo. Pensa que é tu tentando subir, e o maluco do tamanho do Saliba tá te segurando assim, ó. Como que tu vai subir de cabeça? O Saliba deve pesar uns 90 quilos. O maluco é musculoso. Tem 1,90m, sei lá qual que é a altura dele. Imagina um cara desse tamanho te segurando pra baixo. Como que tu vai subir e realizar o melhor que tu pode de cabeça? Se tem um maluco te puxando assim. Pode isso, porque se puder isso, libera então. E aí todo mundo puxa todo mundo, e aí pelo menos fica um jogo igual, né? O que não dá é pra de vez em quando essa coisa ser marcada, de vez em quando não ser marcada. E eu tô reclamando aqui, meio estressado, mas cara, também é preciso olhar pelo lado dos árbitros também. Eu sinceramente não sei o que fazer pra corrigir essa situação.
Porque se eles forem analisar esse tipo de coisa, realmente, essa foto que eu mostrei aqui, né? Essa aqui tem umas 50 infração dos dois lados no mesmo lance. O que marca, né? É complicado, amigo. Esse caso eu acho que é mais grave porque o João Pedro tava disputando a bola. Então eu não tô nem falando de outras infrações que podem estar rolando entre outros jogadores aqui, né? Como nesse caso aqui, que o Mbappé sobe livre, depois fora ele tem 200 caras se fazendo falta um no outro. Mas aqui o João Pedro é o cara que tá indo pra bola. Ele tá sendo puxado pra baixo, né? Isso aí, cara, não acho que deveria poder. Eu não acho que o futebol é bonito indo por esse caminho aqui. E não acho que isso aqui deveria ser tolerado. Aqui o soco na cara que o João Pedro toma. Pra deixar claro também, né, que isso aqui não é só uma questão do Arsenal. O Arsenal, eles estão muito no spotlight, porque eles são líderes do campeonato e eles basicamente são o melhor time em bola parada de escanteio no mundo hoje. Mas acontece muito também, inclusive no gol do Chelsea aqui, ó. Perdão, no gol do Arsenal. Olha aqui, ó. Tem um jogador do Chelsea segurando o jogador do Arsenal exatamente com as duas mãos. Igual o Rice naquele lance lá. Se tu for olhar aqui, ó, mesma coisa. O Enzo Fernandes puxando ali o Gyökeres com as duas mãos. Né? Então não é só questão do Arsenal, tá? É bom que isso fique claro. Olha isso, cara. Cara, vê se isso aqui não é uma insanidade, velho. Olha isso aqui. Caraca, meu irmão. E a gente segue. Esse jogo foi praticamente só escanteio, né? Bola no primeiro pau do Chelsea, um escanteio, alguém dá uma casquinha, o João Pedro vai fazer um gol, igualzinho que o Arsenal gosta de fazer também, só que ele acaba cabeceando muito mal, ele cabeceia no meio do gol. Se ele manda no canto aqui, é gol certo, né? Então o Chelsea estava conseguindo punir o Arsenal com as mesmas ferramentas, né? E aí depois mais um escanteio e sai gol do Timber. Dessa vez o Arsenal não manda no segundo pau, nem no primeiro, manda direto no meio da confusão, o Timber aparece livre e faz o gol. Aí se tu for discutir falta, né? O que aconteceu? O Robert Sanchez, o goleiro, ele reclamou que ele foi impedido de progredir. Realmente foi, só que ele foi impedido pelo próprio André Santos, que é colega dele, por um motivo muito simples. O Saliba está agarrando o André Santos e segurando ele. Aí o André Santos não consegue se mexer, o Robert Sanchez vai tentar se mexer e bate no André Santos e o Timber chega livre e faz o gol. Então é uma insanidade, cara. Tu tira completamente um jogador adversário da jogada, não é no jogo de corpo, não é num empurrãozinho, numa trombada, num jogo de ombro, não, é segurando com os dois braços assim. E isso pode. E o pior de tudo, se tu for ver, né, na risca, né, no detalhe, na lupa, o André Santos também tá abraçando o Saliba. Aí um tá abraçando o outro. Vai marcar o quê no lance desse, velho? Vai marcar o quê? Cara, é muita loucura isso aqui. E o terceiro gol de escanteio do jogo, né? Cara, eu não gosto do caminho onde tá levando isso, cara. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita pra parar isso. Eu vi gente sugerindo que, tipo assim, escanteio só pode ter 2 atacantes dentro da pequena área. Umas coisas malucas assim que eu acho que... Não sei se a gente deveria ir por esse caminho. Não sei como que faria pra que essas regras fossem aplicadas. Mas eu tenho a impressão de que 2 coisas, pelo menos, poderiam acontecer. A primeira é esse tipo de agarrão, tu não precisa analisar na área inteira, porque vai ter 15 caras se agarrando ali, né? Mas esse tipo de agarrão num jogador que tá disputando a bola, se o cara tá literalmente, tipo, a bola veio nele, ele tá subindo de cabeça e ele não consegue pular por causa disso, né? Eu acho que tem que ser marcado. E outra coisa, eu acho sim que o goleiro tem que ser mais protegido. Eu acho que na pequena área o goleiro tem que ser um pouco intocável. Tu não pode ficar empurrando o goleiro pra trás. Tu não pode botar 300 caras com o único intuito de impedir que o goleiro se mexa, né? Eu acho isso horroroso. Nem que tenha que fazer uma pequena área dentro da pequena área, tá ligado? Faz mais uma pequena área, sim, pequenininha aqui dentro, né? Um espacinho de 1 metrinho ali, a partir da linha do gol, e ali só o goleiro fica no escanteio. Nem que seja isso. Porque o goleiro é ridículo se ele tem um papel, que é proteger um gol desse tamanho gigantesco, e ele não consegue se mexer. Os caras bloqueiam a passagem dele. Aqui o lance da expulsão do Pedro Neto, né? O Martinelli bota na frente, aí o Arsenal reclama porque o juiz não deu vantagem, porque o Martinelli foi muito bacana que ele levanta e vai continuar o jogo, só que aí o juiz para porque a expulsão não tem vantagem, né? Aí o Pedro Neto vai pra rua aqui, acho que foi bem expulso, segundo amarelo. Aqui um lance genial do Saka que ele recebe de primeira. Foi a segunda vez no jogo que ele dá, tipo, um toquinho assim de primeira e deixa alguém em condições de finalizar. O Eze puxa pra canhota e o Robert Sanchez faz uma defesaça absurda, né? Muito boa mesmo. E o Chelsea, cara, mesmo com 1 a menos, eles mostraram uma organização e uma coragem que o Tottenham contra o Fulham não mostrou o jogo inteiro com 11 em campo. É doideira, eu achei que o Chelsea foi muito valente e poderiam ter chegado no gol de empate aqui no finalzinho. Tem essa bola enfiada pro Lion Delap, que ele faz uma jogada toda errada. Na real, o movimento dele é perfeito, né? Tu pode ver que o Timber tá dando condição aqui embaixo do vídeo, né? Mas aí, nesse momento aqui, era pra ele soltar a bola, porque o campo tá livre pro Garnacho. O Garnacho tá passando aqui a 1000 por hora. Se o Delap manda aquela bola em curva aqui, lateral, pro Garnacho chegar, provavelmente era gol do Chelsea, né? Só que o Delap, ele bota a cabeça pra baixo, e aí o cara que olha pra baixo não vê onde é que tá o Garnacho, né? Então ele bota a cabeça pra baixo, fica ali, se confunde todo e acaba perdendo a bola. Depois tem essa bola do Garnacho que vai pra área.
E o David Raya faz uma defesa brilhante também, porque até o último momento ele fica esperando pra ver se alguém vai chegar pra finalizar. Esses caras que estão chegando embolado aqui, né? Como ninguém chega, a bola vai em direção ao gol. E ele tem a reação espetacular e muito rápida de pular e pegar ali igual um gato, maluco. Foi realmente fantástico. E por último, ainda saiu gol anulado do Chelsea, que, cara, infelizmente foi anulado, porque seria muito massa esse gol, velho. Vem um toquinho pra trás do Adarabioio e o João Pedro, ele faz um lance que me lembrou muito o gol Puskás do Wendel Lira. Que ele meio que domina assim, com as costas pra trás do gol e plau, e manda uma bicicleta assim, né? Aí o David Raya faz uma defesa monstra, a bola vai cair dentro do gol, ele tira, só que no rebote o Lindelof fez, mas realmente vocês podem ver aqui que no começo da jogada o João Pedro tava impedido, né? Então no final das contas, cara, um jogo de escanteios, acabou 2-1, eu vi gente falando assim, pô, por que a gente não tira esse negócio chato que tem no meio dos escanteios, sabe? Tipo, pô, bola no chão, time tendo que trocar passe, e faz só assim, pô, começa o jogo, apita. Aí o juiz dá 10 escanteios pra um lado e 10 escanteios pro outro. Quem fizer mais gol ganha. É tipo disputa de pênalti, só que em vez de pênalti é escanteio, né? 15 escanteios pra cada time. E ver quem ganha, show. Aí o jogo seria mais curtinho, 30 minutinhos, 45, tá show, já acabou já. Vocês podem ver que nas estatísticas aqui foi um de gol esperado pra cada lado, mais ou menos, né? Sendo que o Chelsea jogou um tempo com um a menos, então acho que eles foram bem valentes. Foi um jogo equilibrado, eu acho, cara. Foi um jogo equilibrado, definido da bola parada, que é a especialidade do Arsenal, né? Então, parabéns pra ele, méritos pra eles. Embora tenha toda essa questão que eu tô falando aí, né? Que com certeza é uma discussão que não vem de hoje e certamente não vai parar hoje, mas eu acho que eu tô começando a ficar já achando que tem que parar, velho. E vale ressaltar, eu não tô nem falando do Arsenal fazer gol de bola parada, deles dependerem muito de bola parada, não é isso. A questão é como que os jogadores se comportam nos escanteios, principalmente na pequena área. Tá? Esse é o principal problema pra mim. Se um time quer depender de bola parada ou não, aí é de cada time, né? Quando era o meu Tottenham que dependia disso, eu achava um lixo, porque o time só jogava pra chutão e bola parada. Mas vai de cada um, o Arsenal tá caminhando pra ser campeão, eles não são só bola parada, né? Eles têm mérito em outras áreas também, mas muito com base também nesse tipo de gol. Tanto é que eu mostrei a estatística pra vocês ali, 9 jogos que os 3 pontos vieram depois de gol de escanteio. Cara, o Arsenal tá com 64, o City com 59, com um jogo a menos, obviamente, a distância... em teoria é de 2 pontos, se o City ganhar o jogo tá faltando. E vai ser muito interessante porque agora o Arsenal pega o Brighton, imagino que eles devam ganhar, né? Depois pegam Mansfield, Bayer Leverkusen, Everton, vão ganhar, Leverkusen vão ganhar todos esses jogos aqui. E aí chega a final da Copa da Liga contra o Manchester City. E logo depois tem de novo um jogo contra o Manchester City pela Premier League, né? Então vão ser 2 jogos seguidos bem decisivos. Enquanto isso, o City vai ter um caminho mais difícil, né? Eles pegam o Newcastle, eles pegam o Real Madrid 2 vezes, e aí depois tem esses 2 jogos contra o Arsenal e um jogo contra o Chelsea no meio. Então o caminho do City tá bem mais complicado, vamos ver o que vai acontecer até o final da temporada, né? Quando o cara tá meio puto, né? Às vezes o cara perde um pouco da linha de raciocínio ou da clareza na argumentação, né? Então acho que eu acabei reclamando muito aqui, sem propor uma solução, digamos assim. Mas enfim, cara, eu nunca falei pra vocês também que os meus pós-jogo eram super análises perfeitas, né? Eu nem sou analista e eu também sempre falo assim que o jogo acaba, sem olhar repercussão, sem olhar muita opinião dos outros. Eu vou comentando assim de forma super espontânea o que eu vi no jogo, então perdão se eu falei alguma besteira. De vez em quando no dia seguinte eu me arrependo de alguma coisa que eu falei. Beleza? Espero que tenham gostado. Sigam o canal aqui pra acompanhar os próximos. E é nóis.